Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de História. Então, o livro Eu Gosto Mais, página 310, vamos começar. Estamos estudando sobre o Egito Antigo, lembrando que na última aula nós vimos como surgiram as primeiras cidades. Há cerca de 4.000 anos começaram a surgir povoados às margens de um grande rio que nasce na região onde hoje é o país Uganda, no nordeste do continente africano. Estamos falando do rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo e tem 6.650 quilômetros de extensão, nasce no Lago Vitória, segue por Uganda, Sudão do Sul e Sudão, prossegue até o Cairo, no Egito, onde forma o delta do Nilo que deságua no Mar Mediterrâneo. O rio Nilo sofre enchentes periódicas na época das chuvas, que vão de junho a setembro, e as inundações atingem largas porções de terra nas margens. Na vazante, ao retornar ao leito normal, as águas deixam uma espécie de lodo muito rico em nutrientes que favorece a agricultura. Assim, para as pessoas que viviam ao longo do Nilo, havia abundância de alimentos, pois, além dos produtos agrícolas, elas podiam contar com a fartura de peixes, aves e outros animais que viviam no rio e em meio à vegetação próxima. Então, começaram a praticar a pecuária, criando animais para consumo e para utilizar no transporte. Para melhorar ainda mais o cultivo, abriram canais de irrigação que levavam as águas do rio Nilo a pontos mais distantes das plantações. Também aprenderam a construir diques. Nessa época, cultivavam cereais, oliveiras, linho, papiro, frutas e legumes variados. O rio servia de meio de comunicação, pois nele se navegava de povoado em povoado. As técnicas da navegação desse modo se desenvolveram. Agora vamos falar um pouco sobre a escrita egípcia. Para controlar a quantidade das colheitas, o número de cabeças de gado e outros detalhes da produção, os egípcios desenvolveram um sistema de escrita baseado em desenhos que representavam as palavras. Esta escrita evoluiu até o uso dos hieróglifos. Em linhas gerais, os egípcios desenvolveram 3 sistemas de escritas diferentes entre si. A primeira e mais importante delas é a hieroglífica, que era estritamente utilizada para a impressão nos túmulos e em templos. Logo em seguida, havia a escrita hierática, uma simplificação da hieroglífica, e também essa escrita permitia aos escribas escrever rapidamente. Depois veio a escrita demótica, a mais comum. Era utilizada para escritos de menor importância. Com a escrita, outros avanços ocorreram na matemática, na engenharia, na arquitetura, na medicina. Os povoados prosperaram, tornando-se cidades onde viviam artesãos, comerciantes, agricultores, funcionários públicos, sacerdotes, guerreiros. Inicialmente eram cidades independentes, chefiadas por pessoas mais velhas ou originárias das famílias mais antigas. Com o passar do tempo, essas cidades, que eram chamadas de nomos, foram se unindo. Primeiro, houve união entre os nomos do norte e os nomos do sul, formando 2 reinados. Os nomos do norte formavam o reino do Baixo Egito, enquanto os nomos do sul formavam o reino do Alto Egito. Mais tarde, os nomos do norte e do sul uniram-se em um único império sob o domínio de um governante que tinha o título de faraó. Seu nome era Menés. Este se tornando faraó absoluto do Egito, considerado como um deus na terra. Assim, nasceu o Império Egípcio, ou Egito, que foi um dos mais poderosos na antiguidade. Agora, observe esta curiosidade. O rei do Alto Egito utilizava a coroa branca, o rei do Baixo Egito utilizava a coroa vermelha. Quando estes reinos se uniram,
O rei do Alto e Baixo Egito passou a utilizar a coroa dupla, indicando aí a unificação dos reinos. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Até a nossa próxima videoaula, continuando com o Egito Antigo.